Fecha a porta, Liliane. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando essa live no Facebook Comandante Braga Oficial, nesta quinta-feira, que inclusive hoje seria dia do Fala Comandante. Mas estamos fazendo essa live hoje com o nosso amigo Ribeiro, e amanhã, às 8h30, teremos o Fala Comandante, com alguns convidados, é uma excepcionalidade, e teremos um assunto muito especial, que é o assunto sobre a aposentadoria, onde temos novidades sobre a questão da aposentadoria. Hoje nós estamos aqui com o subinspetor Ribeiro, da GCM São Paulo, que vai falar sobre seu currículo e sobre sua trajetória. Iremos falar de algumas experiências que ele teve em visitas aos Estados Unidos e sobre emergências e primeiro atendimento nas guardas municipais. Eu dou aqui meu boa noite a todos que estão participando aqui conosco. Boa noite, Ribeiro, tudo bem? Como é que tá por aí? Boa noite, comandante. Tá bem, estamos aqui em Jundiaí, tá meio frio hoje. Boa noite, Brasil, boa noite, meus amigos, pessoal que já me acompanha há um tempo, na minha jornada aí, tanto aqui como lá na Califórnia. E vamos aí, né? A primeira live que eu faço, então, se eu ficar aqui nervoso, vocês não se preocupem, não. Não fica não, Ribeiro, você já tem experiência, fica tranquilo. Primeira viagem. Ribeiro, eu pediria que você fizesse aí uma apresentação sua sobre o seu histórico na guarda e nos lugares que você pôde passar aí. Bom, inicialmente, né, eu vou fazer um breve relato sobre como que eu fui parar na GCM, né? Que na época, então, em 1990, eu era da Força Aérea. Infelizmente, em casa, nós tivemos aí um acidente de disparo de arma de fogo, o qual a vítima foi meu irmão e quem efetuou o disparo acidentalmente foi minha mãe. Ela acabou... Nós morávamos num cômodo, ela acabou tendo acesso a essa arma quando ela ia ao banheiro, né? O meu irmão, ele era policial militar, ele chegava de madrugada do Bravo, e acidentalmente ele colocou a arma sobre o chinelo dela. E aí, na madrugada, né, a gente morava num cômodo só, quando ela foi se levantar para ir no banheiro, ela acabou pegando essa pistola, levantando essa pistola, e a pistola acabou disparando. E aí, eu e meu irmão, nós dormimos numa beliche, né, eu dormia em cima e ele dormia embaixo. E aí o disparo pegou nas costas dele, né? E aí eu tive que socorrer os dois, né, de madrugada, numa época que não havia resgate, que era 1990. E Você aí, já era da Guarda Civil, Ribeiro? Oi? Você já era da Guarda Civil? Não, era da Força Aérea, em 1990. Tá bom. E aí a gente passou aí por uma situação difícil, né, porque a minha mãe, ela não aceitava deixar o meu irmão na cadeira de roda, e o meu irmão não aceitava a condição de ter ficado cadeirante, né, nesse disparo. E aí, como se deu a trajetória de ir para a Patrulha Rodoviária da Califórnia, foi que eu fiz algumas visitas ao consulado americano, né, porque naquela época não havia conhecimentos em lesado medular. Se tinha algum conhecimento, mas era muito pouco, na ACD, ali na Vila Clementino. Então, eu fiz umas visitas na biblioteca do consulado, porque naquela época havia uma biblioteca no consulado, e aí eu pesquisei alguma coisa sobre como que a polícia americana faz como é que são os seus projetos de reabilitação ao policial ferido. Que lá eles adotam estratégias de guerra, né, para os seus policiais. Então, todo o conhecimento que é aplicado na polícia de lá é oriundo do conhecimento que eles têm nas guerras, né, que a América do Norte trava aí, vamos dizer, no mundo. E aí em 1991, né, abri o concurso para a GCM, e eu nem sabia o que era a GCM.
prestei o concurso, mas eu só fui chamado para o departamento de ensino em 1992. E em 1992, eu pedi para ter uma entrevista com adidos no consulado americano e expliquei para eles o que tinha acontecido, né? Se eles poderiam me ajudar com algum departamento de polícia lá nos Estados Unidos que pudesse me dar uma base, uma estrutura para mim poder cuidar do meu irmão mais velho. Continua? Pode continuar, Ribeiro. Pode, que eu estou acertando aqui, pode falando, que tem um monte de gente assistindo aqui e comentando. Legal. Aí o que eu fiz? Juntei um dinheiro, né? Fiz uns bravos, e em 1995 fui para a Califórnia. Né? Não falava inglês, né? Não speak English, não speak Spanish, eu não falava inglês e espanhol. E aí foi uma surpresa, porque havia um seriado na época que chamava do Chips, desse box aqui, em que eu imaginava que só existia em filmes, né? Não existia essa polícia de verdade. E foi essa polícia que me recebeu lá em Sacramento, né? Que é a capital da Califórnia. As pessoas confundem muito, acham que Los Angeles é a capital da Califórnia, sendo que, na verdade, é Sacramento, né? Aí eu recebi do consulado, né, que eu teria que ir para Sacramento, né? Fiz uma viagem até Los Angeles de 12 horas, depois fiz mais outra viagem de 4 horas, né? Cheguei em Sacramento, haviam 3 divisões policiais me aguardando, porque eles achavam que, quando eu fui para lá, que eu estava levando uma delegação de GCMs para estudar lá, né, para se especializar lá. Então, você foi para lá, então, em busca de questões para ajudar o seu irmão, que é policial militar e Sim. É lesionado medular. Isso. Naquela época, não se tinha muito conhecimento nessa área, né? O Hospital Militar ali, da Cantareira ali, eles tinham as divisões de reabilitação, mas eles não tinham um conhecimento profundo. Então, eu fui para o exterior. E fui muito bem recebido lá em Sacramento. Tinha brasileiros que já moravam lá, e eles, num primeiro momento, eles serviram de intérprete para mim, né? Porque como eu não falava inglês, e aí eles falaram, olha, a gente tem uma programação de treinamentos, e junto com essa programação de treinamentos, a gente tem aqui também, você vai ter acesso aos órgãos nossos que trabalham essa questão de reabilitação ao policial ferido. Eles têm uma divisão dentro da polícia que só cuida disso. Né? E é engraçado que o nome lá, eles chamam de terapia ocupacional, né? Eles têm alguns projetos para que lá eles não entendem que o policial, ele não é readaptado, como a gente chama aqui, né? Ele está numa determinada condição em que precisa ser avaliado se ele tem condições de voltar ao trabalho ou não. Então, tudo isso eu tive a oportunidade de ver lá, no tempo que eu fiquei lá. E, Ribeiro, então, você foi para lá para uma questão do seu irmão. E como que está o seu irmão nos dias de hoje? Você conseguiu algum resultado para poder melhorar lá essa questão aí? O que aconteceu aí de lá para cá? Me fala aí. Então, o meu irmão, ele nos deixou em 2011, né? Ele teve complicações aí de infecção hospitalar, que ele foi fazer a troca de uma sonda e acabou pegando a bactéria hospitalar e, infelizmente, essa bactéria ela se tornou resistente. Ela se alimentava do antibiótico, então não havia o que fazer. E ele faleceu em agosto de 2011, né? Minha mãe já tinha falecido alguns anos antes, ela tinha falecido em 2006, mas o meu irmão, ele foi um dos fundadores da Associação dos Policiais Militares Deficientes, que fica ali na Cantareira. Ele é um dos fundadores. E alguma parte desse know-how que eu trouxe naquela época, ele aplicou lá na Associação da Polícia Militar. E hoje é uma das associações mais conhecidas, né, tanto a nível do Brasil como internacional, porque o trabalho que eles realizam lá é só para o policial que é ferido em serviço, em capotamento de viatura, as agressões das mais diversas, principalmente tiro, né, agressões à paulada, essas situações que nós, policiais,
podemos ser acometidos. Ô Ribeiro, bom, eu perguntei isso daí para você contar essa história do começo ao fim do seu irmão, que foi o motivo pelo qual você foi lá para os Estados Unidos, e depois nós vamos chegar em todo esse aperfeiçoamento que você tem nessa área aí de, eu chamo de primeiros socorros, né? Mas, na verdade, hoje o nome é primeira resposta e etc. Me diga uma coisa, daí você foi para lá, e lá você teve na Califórnia, e daí tem até uma situação aí que circula na internet, né? Que fala assim, eu até vi outro dia um post, daí tem a foto dos chips, né? Fala, se você assistiu esse seriado, você tem mais de 50, porque ele é antigo, né? Então, Sim. Não é todo mundo, os jovens, na verdade, não conhecem essa série, né? Que é o Chips, que a gente chamava de Chips, né? Que era dos dois motociclistas. Depois até teve um filme deles específico, uma edição de um filme, né? Agora, daí você teve lá, conheceu, como é que foi a sua experiência lá? Só para o pessoal entender, os Chips, na verdade, é a patrulha com motos da Polícia Rodoviária Estadual da Califórnia, que é como se fosse uma polícia rodoviária estadual da Califórnia, porque lá nós temos as polícias municipais, a polícia nos condados, e polícia estadual lá, de forma geral, são as polícias rodoviárias que trabalham nas rodovias estaduais. E os CHIPs, né, que é a abreviação da Patrulha Polícia Rodoviária Estadual da Califórnia. Como que foi a sua experiência lá, Ribeiro? É que assim, na América, né, como em outros países, na América eles têm 4 níveis de polícias uniformizadas. Eles têm uma polícia chamada polícia privada, que eles chamam de DATCOM, né, polícia.com, e outros 3 níveis de polícia.gov, né, que a gente tem o PD, que é o Police Department, cada município tem o seu, o Sheriff, né, que é o responsável pelo policiamento do condado e a custódia de presos. Uma questão que tem que esclarecer, Ribeiro, para o pessoal é o seguinte, lá tem uma organização a mais, que é os condados, e o xerife, que é o chefe da polícia dos condados, esse é eleito. Sim. O xerife dos condados é eleito. Aqui, Roberto, tem várias pessoas aqui, o Peru, que sempre acompanha nossas lives, boa noite, porque ele está falando que ele entrou na Guarda de Curitiba porque ele assistiu o seriado dos Chips, viu? Está mandando um abraço aí para você, um abraço para o Fernando, Natanael, Geraldo, Amara, Eraneude, Udêncio, Paulo Emílio, Walter dos Reis, Eliane Cosme, Vital, Rosimeire, Wagner Marques, Nogueira, nosso amigo Nogueira, Márcio Mitão, enfim, tem um monte de gente aqui participando, ô Ribeiro, com nós aí dessa live. Então, como é que foi lá a sua experiência? Fala para o pessoal aí, Ribeiro. Olha, você ir para uma polícia de primeiro mundo é como se você viajasse no tempo há 100 anos. Você imaginar que naquela época, 1995, nós tínhamos, as viaturas aqui eram, se não me engano, Corsas, né? Aí você imagina assim, você chega no departamento que o policial ele te dá 2 chaves, né? Aí ele fala, hoje você vai trabalhar com um Mustang, amanhã você vai trabalhar com um Caprice. Então, eram todos carros, né? O Mustang era 5.0 e um Camaro era um V8, né? E lá as armas, né, como eles entendem lá, na época que eu fui, eram 4 armas que o policial poderia portar. Hoje são 5 armas. Eles têm, hoje, né, que eu tive agora em 2018 para fazer uma atualização lá, então eles têm uma embaixo do uniforme, que eles chamam de backup, eles têm uma Smith Wesson .40 na cintura, uma calibre 12, né, uma Hamilton calibre 12 e uma R15. E uma Taser, né, X26. Quando eu fui lá, eles não tinham as armas elétricas ainda, em 95. Mas porque naquela época elas não tinham ainda, eram
pouco aperfeiçoadas ainda. Sim. E em 95, eles já usavam 4 armas. Aí eles perguntavam para mim, né? Qual a arma que você usa, né? Aí eu falei, nós usamos revólver calibre 38, né? Aí ele falou, nossa, é que a gente vê, a gente acompanha aqui pela televisão, principalmente no Rio de Janeiro, né? A questão é como é que vocês combatem com esse tipo de armamento, né? Agora, em 2018, foi a mesma história, né? Qual o tipo de armamento que você usa lá? Eu falei, eu ainda continuo usando revólver calibre 38. Então, é complicado. Entrar nessa seara é complicado. O Ribeiro, bom, o pessoal perguntou aqui, eu vou explicar como que é a organização da polícia lá nos Estados Unidos. Daí depois eu vou pedir para você falar, quando você voltou, você vai já se preparando, como foi você poder participar do programa do Jô Soares. Mas antes, eu vou explicar assim, ó, lá nos Estados Unidos existem as polícias municipais, existe lá a polícia privada. Por exemplo, um shopping tem uma polícia que é privada, um condomínio tem uma polícia que é privada. E tem poder de polícia, são polícias normais, com todas as características, com todo o armamento, dentro dessas colocações privadas. E tem as polícias municipais, que são públicas de cada município, e daí tem os condados. Os condados são como se fossem as regiões metropolitanas. E como tem municípios que tem lá uma polícia, tem uma viatura apenas, os condados são quem dão apoio a essas polícias municipais pequenas. Mas todas são municipais, civis, de ciclo completo. Todas. Daí, nós temos as polícias estaduais, que basicamente são as polícias rodoviárias estaduais, e temos as polícias federais, que lá daí tem a Polícia Federal, que é o FBI, e as diversas agências conhecidas como CIA e etc. E diversas que nós nem sabemos que existem. Mas todas são de ciclo completo e civis. Polícia Militar nos Estados Unidos é a polícia que fiscaliza as Forças Armadas, o Exército. Eles não entendem Polícia Militar como polícia no policiamento. E nessa situação, o Nogueira perguntou, ele foi na Flórida. Estado da Flórida, que é o mais conhecido, onde todo brasileiro vai, que tem Miami, Orlando, etc. Nós tivemos na IACP 2018, e lá, em Orlando, faz parte do condado de Orange, e esse condado dá apoio lá nesses locais. E lá tem vários condados que dão apoio aos pequenos municípios. Mas, mais ou menos, essa é a estrutura da polícia nos Estados Unidos. Ribeiro, como é que foi a sua participação quando você voltou no programa do Jô Soares? Bom, quando eu voltei lá da Califórnia, né, na época eu trabalhava junto com o senhor lá na Borges Lagoa, só que o senhor trabalhava no DAI e eu trabalhava lá no Serviço Social, né, quando eu voltei, a mídia, né, ela estava me procurando, eu, nas polícias civis e militares, porque eles achavam que eu era ou da PM ou da Polícia Civil. Aí, por acaso, eles ligaram lá na assessoria de imprensa da Borges Lagoa e perguntaram se um fulano, assim, assado, era guarda civil. Aí o pessoal confirmou, né? Aí eles pediram para mim se eu poderia fazer uma pré-pauta para um programa do SBT. Eu nem imaginava que era o programa do Jô, né? Mas todo esse contato que eu tive com a produção do Jô, por incrível que pareça, né, naquela época, né, 1997, não havia muito, usava muito e-mail, né, era mais carta. E aí eu acabei mandando uma carta para a produção do Jô Soares, e eu falei, né, entre milhões de pessoas que mandam carta para a produção lá, a minha ser agraciada, né, ser lida, né. Aí eles ligaram para mim lá na Borges Lagoas e pediram para mim fazer uma pré-pauta, né, de perguntas e respostas. Aí eu fiz a pré-pauta, aí eles agendaram uma data para mim ser entrevistado. Mas
Quando você não está preparado para um programa naquela época que era um programa que era líder de audiência. Então, até hoje eu penso assim, são coisas de Deus, né? Porque não é todo mundo que teve a oportunidade de sentar no sofá do jogo, como eu estou sentado no meu aqui. O único GCM do Brasil que teve a oportunidade de sentar. Você, Ribeiro, você é o único. Entendeu? Não entendi, chefe. Você foi o único que participou do programa do jogo. Foi. Então, assim, é uma coisa que eu vou levar para mim, né? É uma coisa que vai ficar para a história, né? É que nem hoje, né? Hoje eu pertenço a essa associação, né? Como a Associação de Polícia de Escola Americana, e eu também sou o único brasileiro lá, né? Eu tive lá em 2012 e em 2018, e é uma associação que congrega todas as polícias privadas de escolas e as divisões das polícias de Estado, né, que possuem o School Resource Officer, que significa policial de recurso de escola. Para o senhor entender e para os ouvintes entenderem, assim, eles entendem que o policial, ele é um recurso a mais na escola. Ele não faz parte do corpo docente, ele não faz parte dos funcionários, mas ele é um recurso a mais. Então, a polícia americana, ela tem essas divisões que prestam tanto palestras, como também fazem a parte de fiscalização dos ônibus escolares americanos, aqueles, né, que parecem caminhões, e também participam de toda a programação de segurança da unidade escolar. Então, o projeto de segurança da escolar é encaminhado para o departamento, e o departamento tem um policial lá, que ele é o responsável para desenvolver a segurança daquela escola. Então, coisas que ainda eu acredito que nós vamos fazer aqui. Veja só, Ribeiro. Você falou dos ônibus, é uma observação que eu vou fazer aqui. Aqueles ônibus amarelos que a gente vê aí, que é o transporte escolar lá nos Estados Unidos, eu fiz curso na SWAT em 3 estados diferentes. E nos 3 estados diferentes, todos, dos módulos do curso envolve aqueles ônibus amarelos que são padronizados nos Estados Unidos todo, os sistemas de segurança dele que tem para os alunos, como os botões de emergência, controle, etc., em todo lugar. Então, é um módulo, inclusive, que tem, porque eles têm muito medo de sequestro daqueles ônibus com os alunos. Bem, essa questão, o pessoal perguntou aqui da Polícia Municipal, foi como eu falei, do concurso público. Se existe concurso público. Eu vou explicar aqui. Na maioria dos municípios dos Estados Unidos, não existe concurso público para ingressar na Polícia Municipal. É só para contrato. Tirando os grandes municípios, a maioria não existe concurso público. Como é que funciona? O policial apresenta o seu currículo e apresenta também um curso de formação em escola credenciada nos Estados Unidos. Com base nesse certificado de escola credenciada pelo governo, ele apresenta esse certificado e o currículo, e com esse currículo ele é analisado e ingressa ou não na Polícia Municipal. Os grandes municípios, alguns deles têm concurso, outros não. O certificado, eu vou até mostrar um que eu tenho aqui, dessa pergunta que fizeram, Ribeiro. Esse daqui, por exemplo, é um certificado. Tá dando para ver aí, Ribeiro? Opa! Eu e o Brasil. Aí depois eu vou mostrar a garrafinha aqui. Esse certificado aqui, por exemplo, é um certificado que eu fiz de um curso oficial da SWAT nos Estados Unidos, que vale em todo os Estados Unidos. E às vezes aqui no Brasil não vale, viu, Ribeiro? Sim. Às vezes aqui não é reconhecido. E lá vale. Então, assim que funciona. Eu guardo desde a primeira vez que eu fui, é lá do departamento do programa de recrutamento da patrulha. Porque toda vez que você apresenta suas credenciais lá, você tem que fazer uma adaptação e você ganha a garrafinha para fazer aquela atividade esportiva e aí tomar aquela água. Né?
É verdade. Então, marcou, né? Guardo até hoje a garrafinha, quando eu comecei a fazer treinamento lá da patrulha. Esses são boas recordações. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui? Bom, boa noite, o Carlos Rodrigues, o Grabi está aqui nos acompanhando, a Cláudia Maria, o Roberto. Roberto, nos Estados Unidos, a arma é liberada para todo mundo, não só para a polícia. A maioria dos estados, porque lá, cada estado tem a sua lei própria. Mas, de regra geral, o armamento lá é liberado para todo mundo e para as polícias. Com a diferença que lá você tem a arma e você, se fizer alguma coisa errada, você paga criminalmente e civilmente pelo uso irregular da arma. Então, aqui no Brasil, você prende um bandido armado roubando, ele não responde pelo porte ilegal de arma, não, ele responde pelo roubo. Lá nos Estados Unidos, não. Ele responde pelo roubo e pelo porte ilegal da arma, se aquela arma não estiver toda em ordem. Separadamente, por 2 crimes. Então, a arma é liberada, mas tem também restrições. Vou dar um outro exemplo aqui do estado da Flórida para vocês. Até se o Nogueira estiver assistindo, deve ter visto. No estado da Flórida, não é obrigado a usar capacete para andar de moto. Só que tem um detalhe. Se você sofrer um acidente e machucar a cabeça, nenhum seguro vai cobrir a conta. Você vai ter que pagar do próprio bolso. E aqui, com o uso da máscara, é muito caro. Poderia ser assim, só que usa máscara quem quiser. Só que se você contaminar o do lado ou pegar o Covid, o seu convênio não vai pagar e nem o governo vai pagar para você a sua internação. Você vai ter que pagar do próprio bolso. Então, lá tem liberdade de responsabilidade. Então, você usa, se quiser, mas paga o preço por isso. E a arma é assim lá, viu? Que é a pergunta do Roberto. Ribeiro, continuando aqui, você falou aí para nós do Jô Soares. Né, chefe? Na América, a cultura da arma ela já está na Constituição americana, né? É muito estranho quando você vai num stand lá que você vê crianças e adolescentes que já fazem manuseio, né? Não atiram, fazem o conhecimento, manuseio no armamento. Coisa que infelizmente, ainda é um determinado tabu ainda, né? Outra coisa que eu observei muito lá é o sistema de comunicação deles. Então, nós temos uma grande falha aqui no Brasil, quando nós pegamos alguns RGs de outros estados, nós não temos acesso a informações. Piauí, Bahia e outros, né? Lá não, lá você tem informação no computador de bordo da viatura, de placa de qualquer estado e documento da pessoa, que o maior documento lá é o cartão social, né? E o segundo maior documento mais conhecido lá é a licença, né, a carteira de motorista. Então, você tem... você verifica se ele tem algumas condenações, você verifica se ele não recolheu o seguro do veículo. E o sistema de informações é quando você para em uma residência lá, você faz uma pesquisa sobre a residência, você sabe se aquela residência, né, ela foi alugada, para quem foi alugada e quanto tempo ela foi alugada para a pessoa. Né? Então, esse nível de informações que precisa chegar aqui. Aqui vai demorar um pouco, Ribeiro, por causa do sistema todo é propício a não ter isso daí. Lá, todo o sistema de informações é unificado através do o cartão social e a CNH, que vale em todos os Estados Unidos. Todas as informações são unificadas e você consegue fazer uma pesquisa completa pelo nome da pessoa, pelo cartão social, tudo. É tudo unificado, é um documento único, não tem aqui, igual tem aqui. Tem o número do RG, número do CPF, número da carteira profissional, número do PIS, não, lá é um número único para tudo. Então, você tem um cadastro único em todo os Estados Unidos, muito diferente daqui. Ô, Ribeiro, e daí você falou, a comunicação lá da polícia, eu vi isso num curso em Miami, é muito rápida e eficiente, por isso que um policial consegue trabalhar sozinho na viatura, porque ele aciona apoio e ele rapidamente, ele tem o resultado do apoio para todo mundo. Então, essa é uma questão do apoio e da comunicação. Hoje, eu até vi uma matéria
que teve um grande assalto em Botucatu, e eu até falei que esses assaltos iriam acontecer logo no começo da pandemia, eu falei, por quê? A crise econômica também está para os bandidos e eles também vão entrar com tudo aí. Outra coisa que, conversando com o senhor, que eu fiquei encantado de ver lá, são os manuais, né? Na polícia, você vê vários tipos de manuais. Inclusive, eu tenho um aqui, ó, o menor de todos, que é esse manual que você pode levar no bolso do uniforme, que ele te dá informações diversas, inclusive sobre como manter local de crime, sobre situação com bomba, o que você tem que fazer quando você suspeita que haja algum artefato explosivo, no caso de que o senhor acabou de comentar lá de Botucatu. Então, existe todo um protocolo para lidar com isso. Então, eles têm esses manuais aqui, né? São manuais de bolso, e fora os manuais mesmo que você tem na academia. Quando você inicia um curso lá, você tem mais ou menos umas 25 apostilas, né? A gente chama de apostilas aqui, lá eles chamam de manuais. E o primeiro manual que eu nunca tinha visto foi o manual de como aplicar a lei, né? Então, eles ensinam para você, a primeira coisa, que você tem que conhecer a legislação do seu estado, você tem que conhecer a legislação do seu município, onde você for trabalhar, a legislação do país, para que você possa ser um bom policial. Roberto, os manuais são muito, eles têm tudo lá em manual. O que eu digo de Botucatu é que é o seguinte, 3 horas de tiroteio, eu fiquei pensando, mas 3 horas de tiroteio dava para ter saído viatura de São Paulo, de Campinas e chegado lá. O que aconteceu que demorou tanto? Bom, 3 horas demorou para chegar um reforço. O que o Fabrício está falando aqui, Fabrício, o sistema de polícia militar, ele existe em muito poucos países. Na Espanha, existe polícia municipal. A polícia que tem militar lá, ela tem uma outra atividade e não a do policiamento ostensivo que se faz como qualquer um. Então, esse exemplo da Espanha que você deu não serve, e nem o da França. Tanto na França como na Espanha, existem polícias municipais. Bem, nos Estados Unidos, você falou do 11 de setembro, só para te esclarecer, o 11 de setembro já tem 18 anos. E antes do 11 de setembro, também era dessa forma que é nos Estados Unidos. O que aconteceu depois do 11 de setembro é um rigor muito maior no combate ao terrorismo. Isso em todas as esferas. E quem faz esse combate lá, inicialmente, são as polícias municipais em cada município. É uma estrutura completamente diferente e há de se esclarecer isso aqui. O Flávio José da Silva está perguntando, polícia militar tem em todos os países? Não. Na minoria dos países do mundo se tem polícia militar. Deve ter em torno, não tem meia dúzia no mundo. Então, é um modelo que não é eficiente para o sistema de polícia moderno, como tem no mundo inteiro. O Mark Selva, boa noite, Mark, está perguntando aqui, o policial trabalha sozinho? Em algumas cidades, o Mark trabalha sozinho, em outros, em dupla, e depende da situação. Mas em Miami, por exemplo, que é uma grande cidade, existe policiais trabalhando sozinho, mas porque tem todo um aparato de pronta resposta para atender o apoio a esse policial. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui, Ribeiro. Chefe, eu vou falar um pouquinho lá da Califórnia. É uma função de Polícia Nacional. Ribeiro, pode ir falando aí que eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui. Eu queria que você falasse um pouco agora, Ribeiro, sobre a sua última estada nos Estados Unidos e depois nós vamos falar aí da primeira resposta. Pode falar aí, Ribeiro, que eu vou ver nas perguntas aqui. Tá, eu vou falar bem rapidinho, como é lá na Califórnia, a questão de um policial por viatura. Eles trabalham a questão de um policial por viatura de dia e no período da noite, 2 policiais por viatura. Só que eles têm um programa lá chamado 1199, em que, se você tiver uma situação em que você necessita de apoio, é feito um bloqueio no sistema de comunicação e pelo GPS da câmera ou do rádio da viatura, eles localizam, eles fazem o geoposicionamento e mandam todas as viaturas
e todas as agências em seu apoio, agências municipais e as agências federais. E helicóptero Então, também. isso. Então, isso é um programa chamado 1199, 1199. Tem um outro também que eles chamam de Officer Down. O que significa essa palavra Officer Down? É policial abatido. Se você estiver numa cena e o policial ele informar shot fires, né, tiros, disparos, e officer down. Então, automaticamente, todos sabem que estão indo para atender um policial baleado. E, a partir desse momento, eles mandam algumas viaturas que já vão com um kit, que é um kit hemostático, que é um kit para lidar com situações de hemorragia. O uso dos torniquetes, que o torniquete ele voltou, mas ele voltou com treinamento, né? O torniquete hoje ele usa um torniquete tático, tem um curso específico para isso. Então, a filosofia lá é quando você tem um policial necessitando de ajuda para prender um marginal, ou se você tem um policial ferido, que ele informa que ele está ferido, o protocolo é 1199. É isso aí, Ribeiro. Ribeiro, agora, eu estou olhando aqui as perguntas para a gente poder responder algumas. O que você fala aí sobre a questão da emergências e primeira resposta nas guardas municipais, que é a sua experiência aí, porque você é formado em enfermagem também, se eu não me engano. Fala um pouco disso daí, como que é a emergência e primeira resposta nas guardas municipais. A minha habilitação, eu tenho aí, ao todo, acho que mais de 300 cursos nessa área de emergências. O meu primeiro curso, por incrível que pareça, era aquele curso que você fazia na igreja, né? Que era aquele curso de 6 meses, onde você aprendia a aplicar a injeção numa laranja, né? E aí eu fui me especializando. A injeção de vidro, né? E hoje eu falo que o que deveria ser adotado nas academias de formação das guardas municipais é uma matéria específica sobre como lidar com emergências com reféns e emergências médicas. Emergências com reféns, você tem que saber negociar. Emergências com reféns, você tem que saber lidar com armas. E emergências médicas, você tem que saber quando a pessoa está no estado crítico e quando a pessoa não está no estado crítico. E quando você tem a situação que você tem que lidar com múltiplas vítimas, numa situação como essa que a gente ouviu hoje, né? Está em toda a mídia, que é essa situação de Botucatu aí. Tivemos, acho que 2 policiais feridos lá. Entre outras, né? Pessoas que a gente vai saber. Eu sinto uma pena que ainda não pensaram em criar um resgate para o parque, né? O Parque do Ibirapuera já poderia ter um resgate da GCN. Mas agora terceirizou lá, Ribeiro, nem sei como é que vai ficar. Privatizar o Parque Ibirapuera. Então é uma pena, né? Porque os parques, eles têm as divisões ambientais, e dentro das divisões ambientais nossas, você pode se criar um resgate. Aqui em Franco da Rocha, que é próximo da nós, aqui de Jundiaí, a Escola de Formação de Bombeiro dá o curso de resgate para várias guardas municipais do estado. Tem guardas municipais aqui próximo da gente, que nem no caso aqui nosso, Itatiba, e o resgate é da guarda, o resgate municipal. E tem legislação específica para isso, né? Foi criada, foi adotada. E então, um dos projetos meus que eu pretendo estar apresentando para o senhor, né? A gente poder ter nas viaturas da guarda, pelo menos nas viaturas de supervisão, essa bolsa aqui, ó. Essa aqui é uma bolsa que eu trouxe de fora, né? É uma bolsa que você leva até um mini torpedo de oxigênio para você poder administrar uma vítima em estado crítico. Isso não digo em todas as viaturas, mas principalmente em algumas viaturas de supervisão. Porque a viatura de supervisão você pode ter um GCM formado, habilitado em enfermagem. Numa viatura de supervisão você pode ter um técnico de enfermagem. Eu tenho um colega meu lá, o Natanael Rosa, lá do IOP, o Parra do IOP, né? Eu apresentei para eles um amigo meu, que é o que ministra o curso de APH tático no primeiro de choque, na rota,
e quem sabe aí seja feita algumas parcerias, né, para a GCM de São Paulo e outras, né, nessa questão de como lidar com o policial ferido. Primeiro nós temos que saber lidar com o policial ferido para você poder lidar com a sociedade. Pois não, chefe? Não, pode falar, Ribeiro, isso é para o pessoal ver. É o próximo tópico que eu vou falar aqui, ó. Essa bolsa que eu tenho aqui, ó, uma bolsa que eu tenho de colares cervicais até isso aqui, ó. Hoje, você praticamente não usa mais a técnica da respiração boca a boca, né? Ela foi abolida, se não me engano, em 2010. Hoje, você tem que ter equipamentos, que nem esse aqui, ó, respirador manual, mais conhecido como AMBU, né? E é muito importante. Esse é o adulto e esse é o infantil. É imprescindível que se tenha isso, pelo menos numa viatura de supervisão. Nem lá em Perus, essa semana, né, eu fui convidado pelo inspetor para estar como supervisor. O senhor sabe que isso é temporário, né? A gente, nada é para sempre. E então, nesse período que eu tiver lá como supervisor, a gente vai adotar lá uns treinamentos voltados principalmente a manobra de desobstrução. Quando nós lidamos aí, nos deparamos com bebês, nós temos que saber fazer a manobra de Heimlich, que é a desobstrução de via aérea. Eu fiquei emprestado 2 anos para a educação, para a Secretaria Municipal de Educação, aqui de São Paulo. E ministrei, junto com mais 3 profissionais da área da saúde, curso para 8.000 professores, voltado a CEI, EMEI e EMF, que é lidar com bebê, lidar com aquela criança na faixa dos seus 4 anos, e lidar com aquelas situações com os adolescentes, né? Nós também temos algumas escolas de ensino médio. E a diferença de emergências clínicas de emergências de traumas, que são a forma de você atender é totalmente diferente. Traumas requer que você tenha equipamento, que nem essa prancha que tem aqui atrás, ó. Quando eu falo da prancha, é assim, num carro de polícia não tem como você levar uma prancha. Mas todas as unidades que vêm no seu apoio, que são as unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiro, elas vêm com uma prancha. Quando você coloca um colar cervical em uma vítima de suspeita de trauma, você já adianta 50% do atendimento, porque você evita que aquela pessoa mexa o pescoço, evita que ela tenha uma lesão grave cervical. Porque a pessoa que tem uma lesão grave de cervical após um grande trauma, ela fica paraplégica ou tetraplégica. Então, antes da chegada do socorro especializado, que é o SAMU e o resgate dos bombeiros, a GCM, sim, ela pode dar a primeira resposta. Quando eu falo em primeira resposta, seguindo um protocolo americano, primeira resposta é a primeira resposta do governo, porque nós somos governo. Quando uma pessoa, ela liga para um serviço de emergência, quando ela vê você passando, ela acena, porque ela entende que você é uma pessoa altamente especializada, altamente capacitada. E todos nós podemos chegar nesse nível. Não existe a pior guarda ou a melhor guarda. Todos podem ter o mesmo nível de capacitação e o mesmo nível de treinamento. Bom, boa noite a dona Marlene, boa noite a Ivonete, a Miriam. Nós temos aqui algumas perguntas, Ribeiro, e já vamos caminhando aí para o final da nossa live. Opa! Eu tenho uma proposta, né, que nós devemos tentar implantar em futuro próximo, e que eu vejo uma deficiência muito grande hoje na GCM de São Paulo, em diversas guardas, que nós deveríamos voltar a ter o serviço social que você trabalhou e ter a parte de resgate e até, nesse serviço social, um trabalho de reabilitação para aquelas pessoas que adquiriram problemas aí na atividade. E hoje, nós vemos aí guardas na Covid-19 que vão sarar, mas vão ficar com sequelas, que precisarão
num futuro muito próximo, de reabilitação em alguns sentidos aí. Então, isso nós devemos pensar para um futuro próximo na GCM de São Paulo, nossas perspectivas. Ribeiro, daí tem uma pergunta aqui, eu queria que a Ivonete, não sei aqui, ela tem uma pergunta, eu queria que ela fizesse de novo aqui, para mim saber qual que é a pergunta dela, que eu não estou conseguindo localizar. A Ivonete, que sempre acompanha nossas lives aí, a dona Marlene também, a Miriam. E Ribeiro, tem uma pergunta aqui do Grabi, eu não tenho a resposta, porque eu não estava na GCM nesse período, que eu estava como secretário em Cosmópolis. Ele está perguntando aqui o que aconteceu com o programa de ambulâncias da GCM de São Paulo, que foi desativado. O que fizeram com as ambulâncias, que agora, nesse período aí da Covid, estariam sendo utilizadas para ajudar os GCMs aí que precisam delas. O que fizeram com elas, hein, Ribeiro? O que era esse programa e o que fizeram com as ambulâncias? Bom, a ideia desse projeto das ambulâncias se deu lá no antigo centro de formação, que hoje é a Academia de Formação em Segurança Urbana, porque era inconcebível você ter que socorrer um aluno em uma viatura normal, né? Porque os alunos, né, na prática das abordagens, na prática esportiva, acabavam se lesionando e todos tinham que ser transportados aqui, ó, uma prancha, igual essa que está atrás de mim aqui. E aí eu conversei com o comandante que estava lá na época, pedi para falar com o chefe de gabinete da secretaria. O chefe de gabinete da secretaria me recebeu, que era o Eduardo Anastasi, na época, e aí eu encaminhei para ele a sugestão, né? Se a gente poderia pegar algumas viaturas desativadas do SAMU, adaptássemos elas para a nossa realidade, ou seja, pintássemos elas nos padrões da GCM e as equipássemos, né, com o que pede o protocolo, né, o que pede lá o protocolo do uso de ambulâncias do Ministério da Saúde. Aí eu, com a ajuda de amigos, né, amigos da guarda, nós montamos aí 11 ambulâncias. Por que 11 ambulâncias? Era uma para o centro de formação, para socorrer lá os GCMs ali para o Hospital do Pari ou para o Hospital Vermelhinho, e 2 ambulâncias por comando, porque nós temos 5 comandos. Por que 2 ambulâncias por comando? Era uma para transportar o policial em tratamento seletivo, de hemodiálise, de câncer, de quimioterapia, né, ou outros tratamentos, e a outra ambulância seria a ambulância reserva, porque se a ambulância quebrasse ou desse alguma pane, tinha uma ambulância reserva. Foi por isso que eu apresentei essa sugestão das 11 ambulâncias. E daí vocês implantaram, e o que aconteceu com o projeto, Ribeiro? Quem que acabou com ele? Na verdade, elas não chegaram nem a ser, elas ficaram prontas, elas ficaram lá no DML, mas em nenhum momento procuraram para mim, não procuraram para mim explicar o que era aquilo, o que eram aquelas ambulâncias. E aí, né, vai parecer daqui, vai parecer dali, aí chegou na mesa na época que eu fiz o projeto, era o doutor Ítalo, que era o secretário. No fim do projeto, já era o Benedito Mariano. E aí o Benedito Mariano mandou cancelar, mandou desfazer as ambulâncias, na época. E a gente ficou até, né, eu fiquei até um pouco tempo em depressão, né, tive que fazer algumas coisas para melhorar, porque eu fiquei muito decepcionado, porque todas essas ambulâncias, elas saíram a custo zero para a prefeitura. Elas foram pintadas... Esse cidadão aí, você nem precisa continuar, que onde ele passa, ele acaba com tudo, viu, Ribeiro? Se eu tivesse lá na época que eu não estava, esse cidadão aí quer mandar todo mundo embora, perseguir, porque ele não é guarda, ele viveu às custas de guarda, entendeu? E aqui eu falo mesmo, eu estou no meu canal, no meu Facebook, Ribeiro, e esse cidadão, você não precisa se preocupar com ele, porque ele destrói tudo. Você vê o seu projeto, que eu estou conhecendo agora, era um projeto excelente, ele já destruiu, porque ele é um destruidor. Onde ele passou, ele destruiu tudo. E fica fazendo média em cima de segurança, falando mal da polícia militar, das guardas e de tudo. Ele vive em cima disso. Onde ele passa, ele arrasa tudo. Então, eu já entendi o que aconteceu agora. Ele acabou com tudo que você nem começou, porque era um projeto bom, ia dar resultado. Ele não gosta de projeto bom, ele gosta só de projeto destrutivo. Chefe, é complicado, eu nem posso falar muito. Eu posso, Ribeiro, eu posso.
tá bom? Eu posso falar. Então, é assim, hoje, com essa situação do Covid-19, vimos a importância dos profissionais de saúde dentro da nossa corporação, que montaram essas frentes aí para testagens, né, do SWAB e também do teste rápido. Eu não estava nesse projeto agora, porque eu não fui convidado, mas informalmente eu estava, né, porque na minha base lá eu adotei um protocolo que eu fazia medição de 70% do efetivo, não dava para medir todo mundo. Então eu usava isso aqui, ó, para a gente ter um certo controle lá na inspetoria. E tudo isso, né, Ribeiro, que você está mostrando aí, você adquiriu tudo com recurso próprio, né? Isso, tudo esse você... é um aparelhinho de oxímetro, que quando você coloca no dedo, ele mede a oxigenação no sangue, muito importante para a situação de Covid. Que nem a minha agora está dando, ó, 97. O senhor está bem aí, Ribeiro? Eu tá bom, o senhor está bem, Ribeiro? Está saturando a 97. Se eu medir isso daí, viu? Ô, Ribeiro, se eu medir o meu aqui, quando eu falar do Benedito Mariano, vai dar quase que sufocamento, viu? Ó, esse termômetro aqui foi emprestado para mim por um classe especial Mariano, tá? Ele emprestou para mim medir de todos os colegas da base. É um termômetro de infravermelho. Você põe na testa, ele mede. Aí, ó, tá medindo. 36,7. Ó, Ribeiro, só para falar aí, viu? Ó, esse cidadão que você falou de pressão. A maioria dos guardas não cuidam da pressão, viu, chefe? A maioria dos guardas não cuidam da saúde. Então, hoje, nós temos pessoas que podem morrer de infarto a qualquer momento. Eu tive um colega lá em Perus, PJ, que todo dia a pressão dele era 22/11, 20/10. Então, eu fui obrigado a levar ele para fazer um check-up completo, porque ele ia infartar na nossa frente lá. Ô, Ribeiro, nós estamos chegando no final aqui. Ô, Ronaldo, existe a possibilidade de criação de uma escola? Sim, existe. Esse cidadão que você falou aí, que atrapalhou as guardas aí, foi presidente do CNGN, e eu falo porque hoje eu sou presidente, por isso que eu posso falar, Ribeiro. Ele foi presidente e não fez nada pelas guardas. Nada. Nada. E ainda fala de vez em quando que fez a 1322, e outro dia falou que guarda não pode fazer blitz, abordagem, etc. Bom, eu não gosto nem de falar desse cidadão aí. E agora que você me falou que ele acabou com as ambulâncias, é mais uma que viu que ele acaba com tudo. Onde passa, ele destrói tudo. Ribeiro, está muito boa aqui nossa live, a gente já está indo para o final. Depois nós vamos fazer outras, porque o pessoal gostou muito aqui. Tem muitas perguntas. Vou falar rapidinho dessas coisas que tem aqui, só para acabar. Isso. Daí, eu vou te passar já para você fazer suas considerações finais. E daí você já pode falar dessas coisas aí, Ribeiro. E já faz as suas considerações finais. Bom, eu quero falar para todos, né, que estão me assistindo, que o nosso trabalho não é só aplicar a lei. Nosso trabalho é prestar serviços, é socorrer vidas. Tá? Então, quando você sai com a sua viatura, não é só para prender marginais. Pense que você está na rua para prestar serviços. A população, ela aceita uma polícia não agressiva, mas uma polícia que é parceira, uma polícia que é amiga. Então, quando você sai com a sua viatura, pense que a população, ela precisa da sua ajuda, somente. Prossegue aí, Ribeiro, nas coisas aí e já faz suas considerações finais aí. Uma das coisas que as guardas precisam aprender a trabalhar é isso aqui, ó. São folders, né? Mapa da cidade, a questão de uso de cinto de segurança, que tem muitas guardas aqui que estão no trânsito, e nós temos que trabalhar mais um idioma, né? Nós temos que trabalhar o português e o espanhol, porque todos os países à nossa volta são de língua espanhola. A questão de beber e dirigir, de beber e dirigir. E outra,
os cartões postais, né? A gente precisa desenvolver aí a ideia de a gente ter cartões postais, né? Para a gente poder encaminhar, enviar para as pessoas de outros estados, de outros países, com a foto, né? Que nem você vê aqui, essa aqui é uma foto lá da academia da patrulha, né? E é um postcard, né? Que você envia pelo correio. E isso lá fora, no exterior, é tradição, você receber e encaminhar um postcard da sua polícia, entendeu? Então é isso que eu gostaria que o senhor bolasse aí no Conselho Nacional para a gente ter das nossas sedes, das nossas guardas dos estados, principalmente as que são mais conhecidas, que é Rio de Janeiro, São Paulo e outros, né, Curitiba e outras capitais aí, Goiânia, que eu tive recentemente, grande abraço ao pessoal de Goiânia, e a gente tem que ter os coins, lembra dos coins, das moedas? O senhor tem uns coins aí, não tem? Tenho sim. Inclusive eu tenho uma que eu ganhei, que é numerada, que eu estou até pegando ela aqui, tem 1000 só dela, que é da IPA, da Associação Internacional de Polícia, Ribeiro. Aqui, ó. Sim. E ela vem junto com esse folder aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Nós temos que desenvolver isso, mas é que tem custo, e o pessoal nosso, às vezes não faz, porque estão gastando muito dinheiro com outras coisas, e estão esquecendo de fazer as coisas da guarda em si. E é essa a realidade que nós temos que mudar. Continua aí, Ribeiro, para finalizar. Chefe, para acabar, ó, esse daqui é um programa que se tem lá na Califórnia, que é voltado aos veteranos, tá? A polícia, ela tem um programa voltado para os veteranos, e os veteranos são convidados a palestrar nas escolas e universidades sobre os bons costumes, né? Sobre como viver em sociedade, e a gente não pode esquecer dos veteranos, das pessoas que se aposentaram e fizeram muito pela instituição. Eu sinto uma pena a gente não fazer solenidades todo mês para homenagear aqueles que vão embora, né, que deram a vida por isso aqui, trabalharam os seus mais de 30 anos, e deveria se ter uma homenagem, isso é muito importante. Obrigado pela oportunidade, tá? É a minha primeira live, né? Primeira de muitas que vamos fazer aqui, Ribeiro. Tímido ainda pela coisa, mas estamos aí, estamos lá em Perus. Obrigado a todos, tá? E estamos aí. Grande abraço. Então, Ribeiro, obrigado aí pela que você falou. Nós vamos fazer outras lives, nós vamos marcar aí para conversar. O pessoal gostou muito, para a gente poder falar algumas coisas aí de fora. E aquilo que eu falei, Ribeiro, quem não respeita e não garante o passado, não faz futuro. Quem não faz futuro, não tem presente. E nós temos que ensinar essas coisas que nós aprendemos lá fora, que isso é muito importante para garantir a doutrina e a solidez da sociedade, e para nós, especialmente na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Nós vamos falar mais sobre isso em outra oportunidade, o pessoal poder entender. Eu agradeço você aí, Ribeiro, pela participação aqui na nossa live, no nosso canal, Comandante Braga Oficial. Sigam nossas redes sociais. Eu agradeço a todos que participaram, comentaram e que estão aqui para nos ajudar aqui a construir um futuro melhor para a nossa Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e para todas as guardas, porque a mudança começa com cada um de nós. Um abraço a todos, boa noite, Ribeiro, obrigado. Vamos fazer falar de outros assuntos, pressão alta, por exemplo, a Márcia está falando aqui, vamos falar de outros assuntos aí importantes para os guardas. Um abraço a todos, uma boa noite, esteja com quem sempre esteve com você. Uma boa noite, saudações em azul marinho. Obrigado, Ribeiro.